vou falar um pouco sobre a possível causa da esquizofrenia. Ao morrer, você não preferiria ser comido por parentes do que por vermes? Um canibal maionano perguntou a um visitante europeu. Isso é uma pesquisa que eu fiz de Guiné-Bissau, de Papua Guiné-Bissau, de algumas tribos africanas. A pergunta acima descrita no livro Anatomia do Mal de Howard Schultz exemplifica uma prática comum a vários povos ao redor do mundo, o canibalismo. Como os habitantes da região amazônica peruana e brasileira, ao fore, que significa trêmulo, na Papua Nova Guiné, comiam os corpos de seus parentes mortos por amor e respeito. Tal costume era interpretado pelo fore, que significa trêmulo, como um ato final de amor diante da agonia da morte. E, incrivelmente, mesmo separados por milhares de quilômetros de distâncias, Maia-Runa e Fore, que são duas tribos canibalizavam seus entes queridos pela mesma razão, por amor. Se o corpo fosse enterrado, seria comido por vermes. Se o corpo fosse colocado em uma plataforma, seria comido por larvas. Os Fores acreditavam que era muito melhor que o corpo fosse comido por pessoas que amavam o falecido do que por vermes e insetos. Ao comer seus mortos, eles eram capazes de mostrar seu amor e expressar sua dor, descreveu Alpers em um artigo. Antropólogos, entretanto, adicionavam um macabro elemento a este costume. Segundo eles, havia um elemento gastronômico em tal prática. Alguns foros disseram que os seres humanos eram deliciosos, especialmente o cérebro, por amor ou pelo gosto. O fato era que esse ritual mortuário literalmente os levava à morte, porque causava uma doença que se chama guru, ainda existe essa doença ainda em alguns, nos mais velhos. Os mais novos não, porque foi intervido por entidades públicas para a prática, mas em algumas tribos ainda existe. E o cientista Michel Alpes foi o primeiro a suspeitar do canibalismo por causa da propagação do guru. Carl Jacques era reticente à possibilidade. E ele argumentava que a infecção poderia ser transmitida através de cortes ou feridas, ou talvez durante o manuseio dos olhos e órgãos órgãos internos dos mortos. Mas se fosse mesmo o canibalismo o responsável pela transmissão da doença, Alpes deveria entender melhor o povo fore, assim como o seu macabro costume. Era responsabilidade das mulheres comerem seus mortos, moer os ossos e cozinhar a carne. Os filhos também eram estimulados pelas mães a saborearem o banquete canibal. Partes específicas do corpo eram dadas a determinados parentes do sexo feminino. Embora meninos se juntassem ao ritual, eles geralmente eram excluídos após os 10 anos de idade. Isso era uma característica bastante interessante, já que o guru acometia principalmente mulheres e jovens meninas, pois só quem comia eram as mulheres e os meninos. A partir dos 10 anos, os meninos eram isentos de comer. Em 1964, Alves fez um estudo comparando ano a ano os mortos pela doença. Eu comparei os dados de 1957 até 1963 e procurei por qualquer padrão de mudança. No geral, não havia muita coisa mais se você olhasse para as crianças e jovens
a doença tinha essencialmente desaparecido, mesmo nesse curto espaço do tempo. Obviamente houve alguma mudança social ou ambiental entre os Fore, Gajudex e eu fizemos uma lista. Percebemos que houve uma grande introdução de novos alimentos, novos animais, o término de determinadas atividades, mas o que era biologicamente mais relevante era as práticas mortuárias, pelo menos no meu ponto de vista. 2 anos depois, pesquisas do campo confirmaram que a doença havia desaparecido em crianças menores de 10 anos. E isso se encaixava nas novas regras de comportamento adotadas pelo Fore. Uma delas era o término da prática de canibalismo. A prova de que essas mortes que era mais ou menos assim, a pessoa parava de falar, parava de comer, não conseguia andar, ficava paralisada, ficava se tremendo, e o mais intrigante é que a pessoa ficava gargalhando intensamente sem conseguir parar. Impressionante como é a doença. E o mais importante é que é parecido, que antes eles pensavam que era alguma entidade do mal, alguma feitiçaria que fazia com que essas pessoas ficassem assim, mas no caso era essa tal de doença guru, que é conhecida como guru, que é atribuída ao consumo de carne humana. Pois é, porque as mulheres, as crianças apresentavam a doença, porque eram elas que realizavam a prática e não os homens, porque as crianças pararam de morrer, porque elas foram proibidas de comer os mortos. Podemos também concluir que a doença não estava sendo transmitida verticalmente de mãe para filho. Verticalmente é quando o filho nascia e nascer com a doença. Verticalmente significa isso. Foi aí que a ficha caiu, que as mulheres e as crianças é quem praticavam o serviço de cortar a carne e cozinhar, por isso que a doença era transmitida para ela. Pois é, só isso que eu queria falar. Estudem mais um pouco.